Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Pensamentos Livres nesta sexta-feira, 22 de maio. A pandemia que tem afetado o mundo inteiro trouxe milhares de vítimas mortais, uma grave crise económica com consequência em situações de pobreza. Podemos dizer que fez despertar o mundo para a existência de determinados valores como a solidariedade, o cuidado pelo outro, mas também o cuidado por aquilo a que podemos chamar a casa comum. É este mundo onde habitamos, rodeados por um ecossistema que estava a manifestar-se negativamente, um mundo que estava a gritar por ajuda. Há alguns meses atrás assistimos a manifestações públicas, um pouco por todo o lado, a procurar despertar para a necessidade de cuidar do mundo, cuidar do meio ambiente, do ecossistema em que vivemos. Recordamos a jovem ativista sueca Greta Thunberg e os apelos que foi deixando e que muitos talvez tenham ignorado. Sem discutir os seus métodos, valoriza-se a necessidade deste grito por um mundo melhor. Veio um vírus, algo minúsculo, mas tão grande, que fez o mundo parar. A economia para, tudo o que é motivo de produção de poluição no mundo para. E vemos como a natureza começa a regenerar-se, a renovar-se. Talvez uma renovação material, mas também muito humana, no modo de olhar para o planeta e no modo de olhar pelo outro. Temos connosco, como é hábito, e hábito são 2 programas, este é o segundo programa, bem-vindos ao nosso painel. Recordo o professor Manuel Esperança, diretor do Agrupamento de Escolas de Benfica, a professora Cristina Sério, diretora do Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, o pastor António Gonçalves, presidente da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica, e a doutora Teresa Damásio, administradora do Grupo Ensinos. Bem-vindos mais uma vez a este nosso programa, Pensamentos Livres. Boa tarde a todos. Como já percebemos, o nosso tema de conversa é a ecologia e lanço esta pergunta. Apesar de todas as consequências que vamos vendo desta pandemia, podemos dizer que o mundo estava a precisar de acordar e que, e desculpai que o diga assim, há males que vêm por bem? Comece pela doutora Teresa de Damásio. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos seguidores e ouvintes nas diferentes redes sociais. Eu gostaria de pegar naquela expressão que o Padre Nuno nos falou da casa comum. E de facto, sejamos crentes ou não, o mundo é feito do homem, das plantas, do reino animal, do reino vegetal, e efetivamente é preciso cuidar de todos os reinos. E de certa forma podemos olhar hoje e perceber que nós não estávamos a cuidar bem dessa casa e os nossos hábitos mudaram. Foi de certa forma uma catástrofe, foi uma grande catástrofe, foi uma grande reversão nas economias, em termos sociológicos, no desenvolvimento sustentável do planeta, que estava a ficar muito afetado, mas eu diria que daqui para a frente o homem vai a passar a olhar para a sua casa comum de uma forma completamente distinta e a respeitar desde a planta mais pequenina ao animal que lhe parecia mais insignificante e que afinal hoje é tido como tão importante como nós, seres humanos, e percebemos, creio eu, todos, que o ecossistema efetivamente é holístico e deve ser cumprido, acarinhado, e devemos cuidar de tudo aquilo que faz parte do nosso planeta. E portanto eu quero também dar os parabéns ao Padre Nuno pela escolha do tema para o programa de hoje, que eu acho que é muito importante. Nós devemos olhar o futuro sempre com esperança, e somos educadores os que estamos aqui, e os educadores olham sempre com esperança para o futuro, e efetivamente eu acredito que nada acontece por acaso.
e que nós temos que aprender e aprender de forma positiva e crescer e aprender, como disse, que a nossa casa comum é de todas e de todos e deve merecer o melhor carinho. Muito obrigada. Professor Manuel Esperança? Começo por cumprimentar os meus companheiros de painel, também felicitar todos os fregueses de Benfica, e quero dizer também que o Sr. Padre Nuno, o tema que selecionou foi um tema extremamente atual, e acho que um tema em que todos nós devemos pensar cada vez menos em nós. E devemos pensar, sim, no todo, naquela frase que a doutora Teresa disse, na nossa mãe, que no fundo é a terra onde vivemos, não é? E temos que olhar para ela de uma forma diferente, e certamente que ela, no meio desta infelicidade toda, certamente que ela, a terra, sorriu com este mal que nos está a acontecer e que nos aconteceu, porque ela tornou-se muito mais limpa e com certeza que voltou àquilo que era, se calhar em 1969, quando o homem foi à Lua e que permitiu tirar a fotografia deste planeta em que estamos a viver. Eu espero bem que sim. Eu também tenho esperança que isto tudo que nos está a acontecer nos faça pensar, que tenhamos uma maior preocupação com tudo aquilo que nos rodeia, e aquilo que a doutora Teresa também disse, portanto, do tal animal mais insignificante, da tal planta mais insignificante, que tem uma importância tão grande como uma frondosa árvore, como um animal de grande porte. Agora, é pena que nós, seres humanos, por onde passamos, estragamos tudo aqui para nós. E quando eu digo estragamos tudo, porquê? Porque temos, de uma vez por todas, deixar de ser egoístas, de pensar só no nosso bem-estar. Vou colocar a minha casa aqui, vou tirar todo o espaço que está à minha volta, que eu quero ter boas vistas, e certamente até sou capaz de trazer para o pé da minha casa uma árvore que não tem nada a ver com aquele ambiente onde ela nunca viveu, e que ela com certeza que vai sentir também esta mudança. Portanto, espero que todos tenhamos juízo. Pastor António. Eu também quero dar os parabéns ao Padre Nuno pelo tema, realmente é um tema pertinente. E é interessante quando nós pensamos nas questões da ecologia. A questão da ecologia, ela está omnipresente desde que o ser humano praticamente se conhece, não é? Eu lembrei-me das palavras do apóstolo São Paulo, e deixem-me citar, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: toda a criação geme e nós gememos juntamente com ela. E de alguma forma isto é revelador de que o ser humano e o ambiente, eles têm que coabitar numa perfeita harmonia. Portanto, tudo o que o ser humano fizer sobre a natureza que a ponha em causa, ele está-se a pôr em causa a si próprio. Agora, é interessante porque a pergunta que o padre apresentou foi se há males que vêm por bem, não é? E, embora seja duro de nós assimilarmos uma frase como esta, porque... É provocador, é mesmo para provocar. Nós sempre achamos que o mal é o mal, não é? O mal é o mal. Mas vocês perdoem, mas eu acho que neste caso, e considerando a dor de termos a desgraça que temos, não é? Tanto milhares de mortos, tanta gente infectada, e pensando até em alguns países que têm um desrespeito tremendo pelas questões ecológicas, e onde
e também um grande desrespeito pelo que está a acontecer, não é? O caso do Brasil, e perdoem-me citar, não é? Onde a ecologia, as questões ecológicas ali são apenas definições políticas, porque ninguém se preocupa, os grandes fazendeiros com as queimadas e tudo o que vão fazendo, ofendendo. De repente é preciso vir um vírus que ainda por cima não é vivo, uma coisa que nem sequer tem vida, que é infinitamente pequeno, que nós não conseguimos percebê-lo de uma forma natural, para vir de alguma forma pôr em ordem tudo aquilo que estava num caos. E isto é terrível. Agora, eu espero que tudo o que está a acontecer, provocando todos estes efeitos na ecologia, também de alguma forma venha trazer mudanças no sistema de riqueza como o mundo vive, porque penso que um dos problemas da ecologia está extremamente ligado ao problema do enriquecimento. E ou o mundo muda o seu conceito, ou daqui a uns meses nós vamos estar outra vez a braços com a mesma situação. Então eu penso que, ainda que seja duro dizê-lo, no aspecto da ecologia, este foi um mal que veio por bem. Professora Cristina. Boa tarde a Boa todos, tarde. Companheiros aqui de conversa e também a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Eu vou pegar aqui um bocadinho, seguir aqui as palavras do pastor António, e esta questão do há males que vêm por bem, tal como ele referiu, é uma frase muito forte, porque tem por trás muitas questões preocupantes, mas efetivamente o problema está muito ligado às questões económicas. Portanto, é assim, a ecologia, a natureza por si tem que ser mais importante que a economia. E o que acontece na nossa sociedade é que a economia é muito mais importante que a natureza. E as pessoas, e o homem, falando assim de uma forma mais geral, o homem esgota todos os recursos que a natureza tem e não cria formas de o renovar. E eu tenho por natureza ser otimista, mas há um mês atrás eu achava que esta pandemia ia mudar o pensamento das pessoas. Achei, como já foi referido, que as pessoas iam ser menos egoístas, mais humanas, mais solidárias. Mas agora, 2 meses depois, eu já não penso assim. Infelizmente, custamos estar a dizer isto, mas é a realidade. Porque eu acho que foi ali aquele mau momento e as pessoas agora já começam a querer voltar à normalidade e a perder um bocadinho a noção do que realmente isto implica. Foi muito bonito ver as imagens de Veneza, dos canais de Veneza, que estavam todos límpidos, não havia poluição, mas as pessoas estão aqui naquele ímpeto da economia, do país crescer, e a economia que faz o país crescer, e tem que começar o turismo, e tem que voltar tudo ao normal, porque está muito associado à questão do desenvolvimento económico. Não se consegue que haja aqui um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a preservação da natureza. E eu acho que este é o principal problema, é exatamente não conseguir que o desenvolvimento económico e a natureza consigam caminhar juntos e a preservação da natureza consiga caminhar, no fundo, para aquilo que nós necessitamos, que é ter um ambiente mais saudável. Será que se trata aqui de uma questão, e lanço para a mesa, não é? Mesa, que é assim uma mesa especial, são 4 mesas pelo menos. Será que se trata de uma questão de mentalidade, uma questão de necessidade de mudança de uma mentalidade, ou efetivamente o mundo não é capaz de viver de outra maneira? Isto é, porque a professora Cristina Sério dizia que neste momento já não vê que de facto tivesse havido uma transformação, que as pessoas já começam a pensar novamente, há aqui como uma memória curta, podemos dizer, não é, daquilo que foi a situação. Mas será que o mundo não é capaz de viver de outra maneira? Não é possível viver de uma outra maneira? Eu acho que há pouco investimento político. Eu acho que a política é fundamental
para, no fundo, levar as pessoas a tomar decisões e levar, no fundo, encaminhar as pessoas. E eu acho que também falta um bocadinho isso. Não há da parte dos políticos força suficiente para se dedicarem, para criarem leis que sejam efetivamente importantes para controlar as questões da natureza, as questões ecológicas. Eu acho que falta um bocadinho essa força para levar as pessoas. Se me permite, Sim. Padre Nuno, esse é o grande desafio do desenvolvimento sustentável, é conjugar todas estas vertentes. E se quisermos, efetivamente, a ecologia sempre esteve presente, mas o mundo precisa do crescimento económico, e sem crescimento económico não há inclusão, não há estabilidade social, não há justiça social. Portanto, efetivamente, esse é o grande segredo, não é? Como conjugar tudo isto de forma a podermos viver harmoniosamente, tendo o progresso, tendo a equidade, tendo a igualdade e podendo assim viver em democracia e em liberdade. Portanto, naturalmente que nós temos que ter em atenção que a economia tem que reabrir e as escolas, o ensino nisso é absolutamente fulcral. E tem-se dado os parabéns aos médicos e aos enfermeiros e a todas as pessoas da área da saúde e da área sanitária, mas eu acho que se tem que dar um grande aplauso aos professores, porque, em primeiro lugar, porque no confinamento estiveram para além das suas forças e agora, no desconfinamento, voltaram a superar-se. E, portanto, eu acho que todas as comunidades educativas merecem, efetivamente, este 10 de junho, uma grande condecoração do Presidente da República, porque foi muito difícil, é muito difícil. Foi difícil o 18 de maio, vai ser difícil o 1 de junho e o setembro de 2020 vai ser também difícil. Portanto, não há respostas fáceis, mas claro que precisamos da economia, claro que precisamos da escola e precisamos sempre do conhecimento e estamos sempre a aprender todos os dias. Creio que não há nenhuma solução mágica dentro de uma cartola. Sr. Padre Nuno. Diga, professor Esperança. Isto que a doutora Teresa disse foi uma mudança muito grande, uma adaptação muito grande que os professores tiveram que fazer. Quando eu digo os professores, estou a falar também dos alunos, porque para eles também não deve ser fácil, não é fácil, e até mesmo para as famílias. Pronto, tudo isto nós sabemos que criou situações não muito agradáveis em todos os ambientes. Em relação àquilo que estamos a falar, claro que isto é a balança, de um lado este tal, o crescimento económico, ele não pode parar, não é? Porque também contribui para o bem-estar de uma sociedade, que nos dera a nós, que quando se fala nesse bem-estar da sociedade, não estamos a pensar que será só bom para uns e há aqui aquele grande desequilíbrio entre as partes. Por outro lado, também vejo da parte dos políticos também tem que haver um discurso e quando eu digo um discurso, tem que haver aqui um pensamento comum na forma como é que atacamos o problema. Não é agora, eu que sou um país muito industrializado, desculpe o termo, não quero cá saber de acordos, nem pouco mais ou menos, porque isto não vai dar nada e continuamos à mesma a fazer a vidinha que fazíamos. Outros mais certinhos procuram fazer alguma coisa
mas ao mesmo tempo começam a sentir que o seu poder económico do seu país começa a ficar cada vez mais distanciado daqueles que não cumprem. Portanto, mas acho que estamos a viver momentos em que é preciso pesar tudo isto, tem que se estabelecer aqui o equilíbrio, e penso que mesmo o próprio papel das escolas tem um papel muito importante junto desta nova geração, não é? E eu não acredito que seja na minha geração que estas coisas sejam ultrapassadas, mas espero que na geração dos meus netos, já não digo dos meus filhos, mas na geração dos meus netos, que as coisas tenham tendência para o equilíbrio, porque estas atrocidades que se fazem, portanto, o libertar tudo e mais alguma coisa que transforma que há mudanças no próprio planeta, aquelas catástrofes que nós vemos a torto e a direito, coisas que não eram esperadas. Se me permitem só um bocadinho, eu sou alentejano, vivi grande parte da minha adolescência, vivi no campo, em que há uma diferença abismal com a questão dos pássaros, a questão mesmo dos próprios répteis, a questão de tudo. Vê-se uma grande diferença quando se começaram no Alentejo a usar os produtos químicos, as próprias mondas químicas através do avião. Ora, isso foi eliminando desde arranjo naqueles charcozinhos que nós ouvíamos ao final da tarde, ouvíamos não me recordo agora o termo, mas pronto, cantar, vá lá, não será cantar, mas e a variedade de pássaros também que existia. Portanto, isto tudo desapareceu. Portanto, acho que nós temos que pensar numa sociedade sustentável, que é a tal parte mais complicada, mas se o homem quiser, com certeza também vai conseguir isso. Já que também conseguiu estragar, se quiser também consegue recompor. Tá? Pastor António, parecia-me que ia dizer alguma coisa. Eu ia acrescentar alguma coisa nisto, partilhar também alguma coisa. Eu penso que o grande drama, nós estamos num programa sobre a ecologia, mas penso que o grande drama da ecologia chama-se economia. Economia. Porque o problema eu estava aqui a pensar numa frase de um banqueiro americano, não me consigo lembrar do nome dele, é um banqueiro dos anos da década de 50, que chegou a ser o homem mais rico do mundo, e numa pergunta que lhe fizeram, porque ele com 90 anos ainda ia todos os dias para o banco, era o primeiro a chegar e o último a sair, e perguntaram-lhe a ele, com a idade que ele tinha, porque é que ele ia, se o que ele tinha não lhe chegava. E a resposta dele foi, só preciso de um pouquinho mais. E este é o grande drama, é que nós vivemos numa sociedade em que quem tem acha que o que tem não chega. E vivemos numa sociedade que precisa de repensar a redistribuição das riquezas, porque preocupa-me as pessoas que vivem deslocadas, 70 milhões de deslocados, que criam problemas ecológicos terríveis nos lugares onde estão. Preocupa-me as grandes favelas que não têm saneamento básico, que não têm água. E eu não estou a falar do Brasil, estou a falar de outros lugares. Eu conheço bem a realidade do Brasil, vou lá muita vez, mas estou a falar de outros lugares. E ninguém se preocupa. O problema é que a gente começa a perceber que as pessoas que são ricas acrescentam cada vez mais a sua riqueza e os pobres continuam a crescer. Ou seja, há uma clivagem enorme, porque o grande foco é a riqueza de alguns. E se os governos não começam a repensar esta forma de redistribuir riqueza, e eu sei que isto não é fácil, daí eu concordo plenamente que a escola é extremamente importante na formação dos alunos hoje e no pensar uma economia que sirva a toda a gente, que não sirva só a alguns interesses.
E resolvendo o problema da economia, das grandes indústrias, das grandes produções, eu penso que o problema da ecologia que começa a ser também resolvido quase de uma forma natural. Este tema nasce um bocadinho a propósito e partilho convosco, do facto de durante esta semana está-se a comemorar os 5 anos de publicação de uma encíclica que o Papa Francisco escreveu há 5 anos atrás, chamado Laudato Si. Foi uma encíclica que veio precisamente abordar esta temática da ecologia e que mexeu muito com o mundo. E o Papa fala, e deixai-me meter esta bucha, o Papa fala na chamada ecologia integral. Uma ecologia que engloba o que é o ambiente, a economia e o social. E diz precisamente, nunca é demais insistir que tudo está interligado. No fundo é aquilo que nós falávamos aqui há pouco, quando se dizia que o grande problema também da ecologia passa pela economia, não é? Portanto, é algo ao qual nós vamos estar sempre ligados, mas que é difícil, embora creio que o mundo tem precisamente de despertar para esta necessidade de valorizar um pouco mais outras dimensões da vida. Eu não sei se ficaram com esta sensação, mas eu percebi há pouco no texto introdutório, que para introduzir o tema falava um bocadinho disto, mas fiquei com a sensação de que de alguma forma houve um despertar para as consciências. Mas como já se via há pouco, se calhar a memória é curta e esse despertar começa de alguma forma a ficar um bocadinho mais apagado. Mas o que é que acham que seria necessário fazer para que, de facto, houvesse esta preocupação constante daquilo que, no fundo, que é o que nos rodeia? Porque há pouco falava-se de economia, fala-se do consumismo, fala-se do ter e querer-se cada vez mais. Já se fala de uma pandemia da pobreza. Esta pandemia do vírus que começa, de alguma forma, a encontrar algum caminho, mas a pandemia da pobreza, essa continua a alastrar-se e vai alastrar-se ainda cada vez mais. Acham que, não sei se há respostas, mas creio que seria importante, nos 3 minutos que temos, mais ou menos, será que há alguma coisa que 5 minutos que temos, será que é possível refletir ainda um bocadinho sobre isto? Sr. Padre Nuno, se me permite. Eu penso que, acima de tudo, tem que passar para a consciência de cada um. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, estar sempre à espera de eu só vou fazer porque sou fiscalizado para não deixar de fazer. E acho que o grande problema é todo este envolvente. Nós continuamos a sentir que há barcos que continuam a despejar os seus tanques no oceano. Nunca se sabe quem foi, e eu penso que se os Estados quisessem saber, sabiam. Eu também, a nível do nosso país, há uma fábrica de cortumes, ou uma série de fábricas de cortumes ao longo do rio Alviela, e de repente nós de vez em quando vemos uma quantidade de peixes mortos. Eu penso que é fácil também saber qual foi a fábrica que fez estas descargas indevidas. Portanto, penso que tem que haver vontade também da parte do Estado de saber quem faz quem comete estas atrocidades. Porque faz uma vez, faz duas, faz três e continuamos todos a fazer asneiras e a não nos preocuparmos com a vida de todos. Portanto, Padre Nuno, eu acho... peço desculpa. Faz mal. Teresa, diga. Eu acho que era muito importante intensificar nos manuais dos escolares e nas escolas. Nós já temos muitos programas, temos a ecoescolas, enfim, a bandeira azul, tudo isso. Mas acho que era muito importante intensificar nos manuais escolares, desde o pré-escolar, todas estas matérias. Elas já lá estão, mas trabalhá-las mais e trabalhá-las mais também no ensino superior. Portanto, se nós conseguirmos que as crianças, os adolescentes, os jovens trabalhem isto de forma constante com as suas famílias, nós teremos uma sociedade completamente diferente, não tenho a menor dúvida. E só através da educação é que nós podemos ter mais justiça social e mais inclusão
e a mensagem que o Santo Padre também dizia na sua encíclica. Portanto, só através da educação é que nós podemos todos progredir enquanto cidadãos e enquanto sociedade, não é? Eu queria também só aqui dizer que eu acho que passa muito pelas decisões políticas, mas também pela questão da educação. E este ano é um ano particularmente importante para nós, Lisboa, capital verde da Europa. Portanto, eu acho que a União Europeia tem feito, já há alguns anos a esta parte, um trabalho importante nesse sentido, de criar uma série de compromissos que os países têm que cumprir no sentido de preservar a natureza. Portanto, e isso depois isso é transportado também para a escola e para os cidadãos de cada país, não é? Mas a partir da escola nós temos acesso a muitos projetos e que têm em vista realmente esta questão e tem que se começar do pré-escolar, como a doutora Teresa disse, do pré-escolar, mas é importante que os pais mais velhos também tenham presente a necessidade que há em preservar o ambiente. Pastor António, para encerrarmos... Eu ia pegar exatamente nas palavras da doutora Cristina, porque eu ia falar exatamente da educação em família, não é? Porque fala-se muito da escola, e a escola faz um papel determinante, mas no seio da família é importante que os pais sejam disciplinados e sejam modelos de referência para os filhos, não é? Não adianta um pai estar a dizer a um filho que tem que se limpar sempre com o guardanapo e de repente ele não tem o guardanapo dele e limpa-se a toalha da mesa. O que a criança vai reter é a imagem da toalha da mesa. E o que acontece muitas vezes é isso, é que na escola as crianças ouvem, depois chegam a casa e veem os pais a fazer exatamente o contrário. Vejam o exemplo da disciplina nas escolas. E perdoem-me isto, eu sou do tempo em que quando eu cometia um erro na escola e a minha mãe ia à escola, a professora dizia e eu levava um puxão de orelhas. Hoje quem leva o puxão de orelhas é a professora ou o professor, não é? Então, o mundo mudou. Muito bem, meus amigos, chegamos assim ao fim deste nosso programa Pensamentos Livres. Creio que era importante falarmos sobre esta temática da ecologia. Tem tudo a ver com aquilo que é o que estamos a viver, toda esta situação que estamos a viver e que mexe connosco, mexe também com o papel, com a missão que cada um de nós tem também para contribuir para a sua melhoria, para um mundo cada vez melhor. Fica uma saudação, um obrigado ao nosso painel deste Pensamentos Livres. Cá estaremos na próxima semana, assim que nos acompanhou. Muito obrigado, boa tarde, até para a semana, se Deus quiser.